Bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Bom dia, galera. Bom dia, todo mundo que já tá aí. Rapaz, a galera já tá agitada hoje aí, hein? Tô vendo aqui nos comentários, já tá a galera bombando aí, já virou um podcast nos comentários, mas eu queria hoje já mandar aqui um abraço pro meu irmãozão que entrou 8h29 da manhã. Silveira em vídeo, meu irmão lá de Porto Alegre, né? Que tá sempre aí nos ajudando, sempre nos apoiando. Obrigado, Silveira em Vídeo, por todo o carinho aí, irmão, por toda a parceria, né? O segundo aí foi o Wellington Falcão. Bem-vindo, Wellington Falcão, bom dia. Kevin Refrigeração, meu irmãozão, nosso diretor do Conselho de Ética, Pedro Leonel. Arfrio tá aí junto com a gente, meu parceiro. Missumoto Treinamentos, Emerson Lemos, nosso presidente Barris de Fá, que tá aí também. Paulo César, grande Paulo César, aluno lá da Oficina Escola. Everton Pires, grande Raimundo, Raimundão tá aí com a gente, o homem que furou a minha sala para botar uma rede. Cooperar Climatização, Rafael Carvalho, quem mais tem? Valdemir Matias, Antônio Regis Brandão Fonseca, grande parceiro e irmão Rodrigo Men, Júnior Queiroz tá aí com a gente também, esse Lazarento, Ricardo Cavalcante, Daniel Bessa sempre nos ajudando aqui, Gideão, homem que não dorme, Egnaldo Belar, grande irmão Egnaldo, um abraço. Rafael Silva, professor e presidente, Fábio Lima tá aí, Henrique Quaresma, irmão também, Aureliano, Jonathan Henrique, William Ferreira, Danilo Pablo, Adriano Cunha. A casa já tá cheia, meu patrão. Nem começou e a galera já tá em peso. Eu queria primeiramente agradecer a nossa madrinha Armacel, que está sempre aqui nos auxiliando, nos impulsionando a estar aqui todo domingo. Obrigado, Priscila Baioco, Mansur, Lineu Hoffman, Diego, Mari Cantão, toda a equipe da Armacel, que não só além de me apoiar, abriu as portas da indústria para poder o instalador entrar, tirar suas dúvidas, mandar as dúvidas que você tem sobre isolamento térmico. Cara, hoje a gente tem uma situação, eu aprendi lá na Armacel, que toda vez que você coloca um isolamento mecânico por fora, aquele de alumínio, corrugado ou liso, o alumínio ele tem uma transmitância de calor acirrada, severa. Toda vez que você faz essa proteção mecânica, você automaticamente tem que aumentar a espessura do isolamento, porque a proteção mecânica auxilia nesse processo de transmitância de calor. E aí eu falei, caraca, então toda vez que eu tenho que colocar proteção mecânica, eu tenho que aumentar a espessura, isso vai sair caro, né? Aí eles desenvolveram uma peça chamada Aluclar, que é uma proteção mecânica, se eu não me engano, de plástico ou PVC, que ela tem essa proteção mecânica e não tem essa transmissão de calor que tem um alumínio. Bem legal. Queria agradecer também a Escola Técnica do Paraná, para quem quer fazer um tecnólogo, um curso superior de refrigeração, procura a ETP, meu amigo Gabriel, meu grande mestre, professor Alexandre, da ETP, Escola Técnica do Paraná. Quem quiser se qualificar no curso técnico também pode ir na Escola Técnica do Paraná, que tem tudo lá. Não menos importante, a nossa Galant, a rainha do suporte, está confeccionando um suporte sem solda, impresso direto ali, agora também na chapa galvanizada, bem bacana. Você que não teve experiência, utilize o suporte da Galant aí para ver qual é. Coloca lá um condensadorzinho lá e você vai ver que é um suporte que não tem ponto de corrosão, não tem aberturas para ponto de corrosão, porque ele não tem solda. Então é bem legal esse suporte, principalmente nas regiões litorâneas. Ele, tá, ele tem ali um retardo no processo de corrosão por ter nenhum ponto de solda, que geralmente é o ponto de inicial ali da oxidação do suporte. Queria agradecer também a TOSE, que além de chiller, selfie, splitão, máquina de precisão, tem a divisão de airfish, que é para água quente, que é as bombas de calor. Tem também o difusor da Tropical, que não é a Tropical Rio. A Tropical é uma divisão da TOSE, que é diferente da Tropical Rio. São duas empresas diferentes, que fique claro isso para a galera do Rio. E a TOSE também disponibilizou 2 módulos num curso gratuito de água gelada. Então, você que quer conhecer mais sobre o sistema de água gelada, a TOSE tem 2 módulos gratuitos que ainda emite certificado. E também eu queria agradecer de coração a Cameras do Brasil por estar nos apoiando, inclusive levando produto de boa qualidade, R410, R32 está vindo aí agora também, e também um produto que vem me chamando a atenção chamado SF Flush, que é um agente de
limpeza, que é o substituto do 141B, e o substituto do 141B está vindo com um DACzinho de 4,5 kg, que vai ajudar na nossa aquisição, né? Então a gente tem uma menor quantidade ali e fica mais fácil para a gente acessar nos equipamentos de menor capacidade. Então, obrigado aí, Lucas Fugita, Amaral Gurgel, Arthur, Renato Sischini, Carlos, toda a equipe da Cameras que nos apoiam e nos incentivam a trazer todo domingo aqui o Café com Jovem. Bom, vamos parar com esse papo de blogueiro. Queria também aqui ajustar aqui a Febrava vai acontecer no mês de setembro. E vocês que tiverem dúvidas, podem me chamar aí no direct, chama o Cowboy. A gente vai ter várias ações para o instalador junto à Febrava esse ano. Vai ter a Ilha do Conhecimento, que vai ser uma ilha direcionada para o instalador. Vai ter várias palestras voltadas para o instalador. Então, o pendurador vai dominar o mundo, meu patrão. Vamos embora falar do que interessa. Receber um camarada aqui que dispensa comentários, tem um conhecimento absurdo, tem um canal bacana no YouTube no qual a gente vai falar hoje aqui também, e tem know-how para falar. Eu lembro que eu conheci o Maurício a primeira vez que eu vi ele na Clima Rio, e aí eu falei assim, pô, mestre, eu que toco o VRF aqui, pô, que legal, pô, eu também instalo o VRF. Ele, pô, é mesmo, pô, quantos HP tu já instalou? Eu falei, pô, não faz pergunta difícil, eu não lembro quantos HP eu instalei. Não foi muitos, não, mas a gente pendura alguns por aí. E de lá eu venho acompanhando, sempre me ensinando, sempre me ajudando, né? Juntando várias pecinhas do quebra-cabeça desse mercado para me ajudar. Então, sou muito grato ao grande mestre, nosso Fábio Júnior da Refrigeração, grande Maurício Crispim. Bom dia, mestre. Fala aí, meu amigo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Mestre. Nada, é uma honra te receber aqui. E como que tá a vida do VRF hoje, mas primeiro, antes de eu ir direto ao assunto, lógico que você já participou do programa, mas tem muita gente que renovou e que não estava na primeira vez e precisa saber quem é o Maurício Crispim, né, cara? A gente precisa saber quem é o mestre. Ah, Job, é difícil, né, cara? Se você quisesse que eu te apresentasse, era mais fácil, né? Entendeu? Uma das pessoas mais importantes aí do mercado, esse é você. Cara, meu nome é Maurício Crispim, eu estou um tempo no mercado de ar-condicionado, entendeu? E um mercado que nos últimos anos a gente tem visto bastante mudança, tá? Mas, sei lá, não tem muito o que falar não, cara. Sei lá, entrei no ar-condicionado em 92. Tempo você está sendo generoso. Com tempo você está sendo generoso. Quanto tempo, mestre, no mercado? Então, entrei em 92, né? 31 anos agora, né? Tá ficando... Já sou bem coroa aí, né, cara? Tá? Entrei lá no Rio Grande do Sul. Já viu muita coisa nesse mercado, né, mestre? Eu já vi muita coisa, mas vou falar com você, cara. Os últimos anos acho que tem sido os melhores, que a gente tem visto muita coisa boa acontecendo no país, entendeu? Foi o surgimento do inverter, o surgimento do crescimento do VRF. Então, apesar desses 31 anos, eu vou falar para você, cara. Eu estou muito satisfeito com esses últimos aí, com o momento que a gente vive. Acho que a gente tem que pensar sempre no momento que a gente está vivendo e está sendo muito bom. Você pegou, Crispim, um mercado bem mais fechado do que a gente tem hoje, em relação ao acesso de informação, em relação à cultura de dividir as informações. Hoje ela é totalmente diferente. E assim, antigamente essa segurança, esse seguro da informação, lógico que ela garantia alguns benefícios para quem tinha essas informações, né? Hoje eu vejo que o cara que segura a informação, na verdade, ele tem um malefício, porque a informação ela sempre tem uma brecha para você achar ela. Qual é a tua visão sobre essa mudança do mercado hoje em relação a essa informação ter mais fácil o acesso do que era em 92? Job, realmente quando a gente estava no início, né? Algumas pessoas, por exemplo, tinham o manual da ASHRAE, o manual System Design, guardavam aquilo a 7 chaves, né? Alguns manual do próprio fabricante, valia ouro, né? Aqueles engenheiros guardavam aqueles manuais com muito carinho. E hoje, realmente, as informações estão cada vez mais fáceis. Isso é muito bom. Ainda não está da forma que a gente queria, mas você é um cara que batalhou muito por isso, para que os fabricantes disponibilizassem essas informações de uma forma geral. A gente está batendo muito nessa tecla, ainda não está da forma que a gente queria, mas hoje o acesso à informação existe, seja via fabricante,
seja via grupos de WhatsApp, seja via YouTube, né? Toda hora alguém que tem alguma informação, recebe alguma informação valiosa, algum documento bom, algum boletim técnico, está compartilhando. Isso tem ajudado muito, né? Que a gente não tem que ficar quebrando a cabeça. Pô, hoje, de repente, às vezes você está com um problema em campo, pinta um determinado erro numa condensadora, você bota lá no YouTube e acaba tendo um outro colega que passou pela mesma situação e está te socorrendo ali, né? Isso é toda hora que está acontecendo. Eu vi um dado bem interessante da Carrier, inclusive, no YouTube. Eu estava estudando o VRF da Carrier e no YouTube eu vi que ele tem um sensor de corrente que eu achei aquilo muito louco, porque esse sensor de corrente, o fio tem até uma seta. Esse fio só pode ir unidirecional. Se você botar ele no sensor de corrente passando ao contrário, a máquina dá erro. Ele tem que ter um sentido só. Cara, achei isso fascinante. Eu não ia descobrir isso nunca. E aí eu vi no YouTube, eu falei, caraca, que louco, velho. O sentido do condutor faz a máquina parar. Aí eu fiquei fascinado por ter achado aquela informação valiosíssima, porque se eu tivesse desmontando o equipamento, eu não ia me atentar a isso. Apesar que tem uma etiqueta, né? A Carrier facilitou, tem uma etiquetinha ali mostrando. Mas eu jamais iria imaginar que teria um sentido nessa condição do condutor ali. Eu falei, caraca, que louco. O YouTube que me ajudou, uma baita de uma informação, né? E, mestre, você trabalha, para quem não sabe, o Crispim, ele que faz parte ele faz parte da área de projetos ali, venda e suporte na instalação da Clima Rio. E os mecânicos hoje têm muito mais contato com ele por questão de startup, tudo isso. Mas, Crispim, para a galera que está assistindo a gente, né, para a galera que está aqui conosco assistindo, qual é a hora que o cara pode determinar assim, falar assim, aqui tem que ser um VRF? Quais são os principais fatores que podem dizer assim, cara, é aqui, não tem jeito, aqui vai ter que ser VRF? O que determina isso? Por cada pergunta, hein, cara? Job, aquele negócio, né? Não existe um equipamento melhor que o outro. Na maioria das vezes, a gente sempre consegue mais de uma opção para um determinado ambiente, né? Mesmo quando você está falando em split, aí você tem split, multi-inverter, VRF, splitão. Agora, o VRF é, sem dúvida, a linha de equipamentos. A gente não pode nem falar que é um equipamento, né? É uma linha de equipamentos mais versátil que existe no mercado hoje, né? Porque você tem um VRF podendo fazer frente a frente com um split 1 para 1, tá? Substituindo multi-inverter, eventualmente também disputando o mercado com piso-teto, cassete, splitão agora. Então, extremamente difícil, né? Eu coloco assim, até onde teria que ser, por exemplo, um VRF? Quando for muito importante, por exemplo, uma decisão centralizada, né? Um dono só daquele empreendimento, né? Hoje, os supermercados, a gente tem visto muito no supermercado, praticamente hoje, as instalações novas, 60%, 70% delas têm partido para alguma solução de VRF, via evaporadora de splitão, via piso-teto, cassete, mas tem acontecido muito isso. Mas dizer especificamente só pode ser VRF aqui, não poder ser split, por exemplo, comprimento de linha muito grande, né? Então, o VRF suporta comprimento de linha maiores. Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu estou com uma situação, inclusive, agora, nesse momento. Lá a gente tem até quantidade de equipamentos não tão significativos para ser assim, um equipamento de maior porte. Porém, a distância da área técnica para os evaporadores está superando os 40 metros. E aí, nesse caso, eu não tenho equipamento split para colocar e o multi também não me atende. Aí eu vou ter que entrar com VRF. Isso é muito comum aí para você, aparece muito, né, Cristian? Não, hoje é o seguinte, o VRF ele suporta distâncias maiores, né? Mas como eu falo, tem alguns critérios que tem que ser respeitados, né? Posicionamento do primeiro refinete, né? Comprimento máximo após esse primeiro refinete é muito importante, mas ele, dos equipamentos de expansão direta, hoje é a linha de produtos que suporta maiores comprimentos e também desníveis, né? Então, ela eliminou o VRF, ele está conseguindo tratar de uma forma mais adequada a maior limitação de uma instalação de split de multi-inverter, que é o comprimento da linha, né? Aí a galera já tá dando no gogó aí, o Henrique já veio, ó,
Mestre, com a tendência do R32, fica os VRFs, acredito eu. Você acredita que o VRF também vai vir com essa proporção maior de fluido no sistema, o R32? O que você acha, Crispim? Ah, cara, caminho sem volta, né? O caminho está ocorrendo aí, né? Mas ainda vai demorar, ainda vai ter uma vida longa com 410, né? Que hoje é o que está dominando aí, mas também já está se trabalhando lá no exterior, alguns equipamentos, alguns fabricantes já estão introduzindo a linha deles com R32. Tem que ver alguns critérios, né? Por exemplo, outro dia eu vi um fabricante, né, que lançou um chiller, né, com R32, até aqui no país, né? A gente falou, pô, mas beleza, mas é um chiller a ar, ou seja, é uma máquina que está do lado de fora. Isso. Então eu tenho que entender esses critérios aí com relação à flamabilidade. Como que fica esse cuidado, por exemplo, como é que seria se fosse um chiller a água que fica dentro de uma casa de máquinas, né? Como é que seria? Como é que seria com VRF? Você bota a água com 30 HP que fica dentro de uma casa de máquinas de um apartamento, por exemplo. Hoje você tem alguns imóveis aqui no Rio de Janeiro com 20, 30 HP de VRF a água. E aí? Não sei, né? Então a gente está tendo que. Vamos ficar olhando como é que vai o mercado caminhar, mas o R32 é uma realidade. Ó, o Mago do Inverno está perguntando aqui, Job, você indica algum curso de reparos de placa em VRF? Cara, eu não sou defensor da prática de reparo em placa, né? Eu sempre sou defensor ali da questão de, se você identificar que a placa está com problema, faça a substituição da mesma. Lógico que existem algumas emergências e tal, mas hoje as pessoas que são referência para mim na eletrônica é o Lawander, o Gabriel Lima, aqui do Rio também, o Roberto Messias. Então, tem bastante curso de eletrônica aí que pode te ajudar, beleza? Vamos lá, mestre, tem mais pergunta aqui, ó. Boa pergunta aqui do Marconi Ramos. Grande Marconi, o rei do BRF lá em Recife, aí, ó. O Marconi está perguntando aqui, poderia falar a respeito do header quando não usamos Refinet? Mestre, eu já peguei muita gente com infra para um, transformar essa infra de 1 para 1, botando um header lá no final. Só que aí a comunicação, o isolamento térmico, isso tudo tem uma diferença, né? Então acredito eu que para a gente colocar o VRF, essa infraestrutura tem que ter sido direcionada para o VRF, concorda? Só emendando a pergunta do Marconi. Eu entendi até a pergunta do Marconi, teoricamente não estava se referindo a uma infra pronta, né? Essa substituição. Tem uma infra pronta para split ou multi-split e eu quero alterar para VRF. Da mesma forma que você, eu não sou muito a favor disso, não. Mas vamos ver. A gente não tem que dizer não sempre, né? Mas vamos analisar de forma criteriosa, tá? Ver se as tubulações correspondem, o isolamento. E mesmo que a tubulação resolvesse, por exemplo, você tem um cabo PP que está lá cada um ligado em paralelo, você tem o cabo de comunicação do VRF que é ligado em série, então tem que olhar isso. Agora, o header não quer dizer que você usa header quando não usa Refinet. O header ele pode ser utilizado em combinação com o Refinet. O header geralmente é um dispositivo que você usa no final de uma linha, ou seja, do header tem que ir direto para as evaporadoras. Então, às vezes, você tem uma instalação que você combina 2, 3 Refinetes e um header no final para atender as evaporadoras. Às vezes, 2, 3 header. Tá? Então, o header é um dispositivo de instalação, diminui um pouco o número de soldas, né? Mas é perfeitamente. Hoje você tem header de 4, 6, 8 e é um outro. É mais uma derivação que permite, né? Mas está se usando cada vez mais. Ô, mestre, o header para o final de linha, ele tem a finalidade de funcionar também como um barrilhete. Ele acaba criando uma caixa plenum ali no fluido e garantindo, mesmo no final de linha, uma distribuição mais uniforme. Esse seria o maior benefício dele? Não, eu não vejo muito benefício. Assim, se você for falar em termos de termodinâmica, ele causa uma restrição no fluxo maior do que um Refinet.
Por isso, até você utiliza ele sempre só no final da linha, né? Você não pode fazer uma instalação dessa forma. Mas ele ajuda muito na instalação. Você pega um apartamento, por exemplo, bota um header num corredor e a partir dali você pode distribuir para 6 cômodos com tubulação flexível de uma forma bem mais fácil, né? Então, é um dispositivo para instalação. Agora, não, assim, para mim, ele não seria melhor do que o Refinet em termos de restrição ao fluxo, não. Ô, Crispim, qual é a parada, ou dispositivo, ou componente, ou método do VRF que tu fica mais... Porque você sempre foi um apaixonado por refrigeração, por climatização. Dá para perceber isso. E assim, qual é o componente, ou o processo, ou qualquer coisa do VRF que tu fala assim, caraca, isso é muito maneiro. Isso é a parada que eu mais gosto no VRF. É uma parada muito louca e eu sou muito fascinado nessa questão aqui. O que te chama a atenção? Porque toda vez que eu converso com você, cara, não existe a possibilidade de uma conversa com você a gente não falar a palavra VRF. Uma conversa com o Crispim sem ter essas 3 letras não existe. Então, assim, se tu vai falar com o Crispim, vai ter a palavra VRF. Quem for conversar com ele daqui para frente pode monitorar isso. O que mais te chama a atenção de maneira positiva no VRF? Tá, então, eu vou falar o seguinte, eu não vou falar de um componente, né? O mais bacana do VRF, tá, foi que o VRF ele mudou isso aí tudo. Se eu estou completamente. Ele democratizou, tá, o acesso, tá, a instalações de maior porte por boa parte dos profissionais. Tá? O VRF ele sacudiu esse mercado, tá, de uma forma muito grande. Se a gente estiver falando de ar-condicionado central, tá, ar-condicionado central, um tempo atrás, ele era chiller, água gelada, package, tá? A linha package que pegava o self-contained, splitão, rooftops, etc. Airside, que seria os fancoils, fancoletes, e o VRF. Hoje o VRF, que é um produto que a gente está vendo um crescimento aí 10 anos para cá, tá? É o produto que é o maior desses mercados todos. Tá? Então, o VRF hoje já é o produto número 1 quando a gente fala em ar-condicionado central no Brasil. E ele democratizou esse acesso. É o nosso pessoal que teve coragem, que teve a humildade de aprender e está sendo capaz de fazer suas instalações de um mercado, uma instalação de maior porte, que há um tempo atrás estava restrito às empresas maiores. Então, o VRF democratizou o mercado. Seja nas evaporadoras, que a gente tenha uma versatilidade muito grande, mas eu, para mim, não vou nem falar do componente, vou falar do que ele está causando nesse mercado, que é muito importante para a gente. Inclusive, um grande desconforto na velha guarda, né? Que ama água gelada. Eu, quando converso com a velha guarda não aceita muito bem o VRF, não. Falei, pô, mestre, lógico que cada um a sua aplicação, mas a galera, os veteranos, eles têm uma certa restrição. Lógico que não todos, né? Você pega aí um Júlio Teikal, que é um camarada que tem a mente abertíssima, né? E ele é adepto do VRF desde que a necessidade a peça, né? Mas eu encontrei já muita restrição em vários diálogos com a galera da velha guarda em relação ao sistema VRF. Cara, a durabilidade do VRF, ela me preocupa, tá? Ela me preocupa. É um investimento alto e não porque a durabilidade do VRF ela é menor que o sistema de água gelada. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que me preocupa é a cultura nossa que não é atrelada a uma boa manutenção. Então, assim, essa cultura do brasileiro, nossa, de não ter uma manutenção bem feita. E quando tiver, porque às vezes o cliente paga por uma boa manutenção, mas nós mecânicos também não a executamos da maneira do que deveria. Ainda tem essa questão. E isso acaba virando uma bola de neve no VRF. Então, você acha que a gente precisa também, Crispim, junto tudo isso, criar essa conscientização de uma manutenção mais eficaz? Você acha que isso pode também deixar o CPF do VRF limpo ali? Job, a gente está batalhando nisso, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mas isso não é uma exclusividade do VRF. O que acontece muitas vezes na água gelada, né?
o empreendedor, no momento que ele adquire o chiller, ele sabe que ele vai ter que ter um operador. Ele já começa tendo um operador para aquela máquina. Então, na maioria das vezes, você tem uma instalação de grande porte, de um chiller, não só a empresa que vai fazer a manutenção, mas no dia a dia já vai ter seu operador, o cara que é responsável por ligar aquela máquina, por acionar aquele negócio. Então, já parte daí, a cultura da manutenção. Mas realmente o cara compra um VRF, mesmo uma instalação maior, e acha que, da mesma maneira que o split, ele não vai fazer manutenção. Mas aqui a gente passa isso. Aqui em casa, eu tenho que, de vez em quando, gritar para a galera: ó, tem que fazer manutenção aí na nossa máquina, né? Pô, entendeu? Mas as máquinas estão. O fabricante está buscando uma maior durabilidade, né? O Brasil é um ambiente hostil, alguns equipamentos, né, com relação à oxidação. A gente tem um litoral muito grande, então boa parte dos VRF hoje estão instalados em hotéis, em zonas, áreas litorâneas. Então, os fabricantes estão buscando fornecer equipamentos com uma proteção melhor para poder suportar de uma forma mais adequada essas instalações litorâneas, mas ele vai sofrer da mesma maneira que outros equipamentos. Vai ter uma durabilidade até modo que os outros equipamentos de expansão direta. Não tenho dúvida que não está inferior de nenhum equipamento de expansão direta à durabilidade do VRF. Ô, mestre, eu recebi uma pergunta aqui do meu amigo Adriano, lá de Porto Alegre. Queria mandar um abraço para ele, para o Adriano, gente da Action Air, parceiro. E ele me colocou a seguinte aqui, acho que eu entendi, porque a pergunta dele bateu aqui no meu visor e eu não consegui abrir. Seguinte, eu acho que você é um ótimo caminho para isso, tá? Você é um ótimo caminho para isso. Eu posso também defender aqui do outro lado. Em sistemas de VRF, que é muito comum aqui no Rio, só frio, somente frio, eu acho um excesso de preciosismo a necessidade de um tubo de 5/8 ter a parede de 1,16. Num VRF só frio, eu acredito que a gente conseguiria ter, por exemplo, um tubo de 3/4 com parede 1,32 de espessura de 0,79 milímetros, de 3/4, ele suporta 512 PSI de pressão máxima de trabalho. Ou seja, teoricamente, essa pressão de ruptura seria, por norma, 5 vezes esse valor. Eu teria uma ruptura dele de 2.500 PSI, ou seja, eu não teria problema. Você acha que a gente já não deveria, você, acho que você já até levou isso, começar um diálogo com o fabricante para, no modo frio, começar a viabilizar essas tubulações com espessura de tubulação menor nesses diâmetros? Peraí. Eu acho que a gente tem que batalhar por isso aí, sim. Tá? Existem alguns aspectos para ser discutido, isolamento. Você mesmo falou do isolamento. Pô, por que realmente o Armaflex, né? Aquele negócio todo. Você pega o VRF, o cara pega e diz que pode ter uma tubulação de até 1.000 metros, né? E aí ele pega esse critério utilizado na tubulação de até 1.000 metros e, bom, olha, toda tubulação agora tem que obedecer esses critérios. Então, há um excesso de zelo por ser um produto mais novo, mas eu acho que, aos poucos, vai ter essa instalação, essas instruções adaptadas às nossas condições. Tá? Então, uma vez a gente até questionou por que o equipamento só frio você isolar a linha de líquido se a linha de líquido estiver passando num forro, né? Aí o cara falou, não, porque a máquina pode ter até 1.000 metros de tubulação, isso ocasionar, entendeu? Uma eventual expansão anterior, esse negócio todo. A parede do tubo é a mesma coisa, o tubo de baixa pressão, por que a parede? Então, você pega normas, recomendações que estão lá para a Europa, para os Estados Unidos, pega o catálogo e traduz o catálogo ipsilíteres. Mas o que acontece também? Se você pegar um catálogo de qualquer fabricante de projeto de VRF, para cada espessura, para cada diâmetro de tubo, o fabricante recomenda uma parede específica. O que acontece é que no Brasil, aqui no país, nós só temos duas espessuras de parede, né? Sim. Mas você tem diversas
se pegar o catálogo, para cada bitola de tubo, para cada bitola, ele recomenda uma parede específica. Mas nós não temos, então acabamos falando só de duas. Né? Sim. É mais ou menos Que é isso. justamente para respeitar aquela relação de espessura e diâmetro, né? Para poder estar amarrado ali. Ó, o Rodrigo Men tá perguntando aí. Fala, Rodrigão, bom dia, meu irmão. Ó, Job, também acho um absurdo o valor das placas e compressores de VRF. Mas quanto custa trocar um compressor de um chiller? É verdade, geralmente é bem caro. Sistemas centrais complexos têm manutenções elevadas, verdade. Cara, a Não última só vez eu fui. manutenção, mas operação, né? Operação, porque assim, mesmo a eficiência energética, você vai ter um profissional lá qualificado para fazer a operação dessa máquina. Eu lembro que a gente foi ver um cooler. Cara, o valor do cooler era 150 mil reais do chiller. O cooler estourou. Cara, e aí, que louco, velho. Ó, vamos ter uma pergunta aqui da Dona Helena. Um beijo, Dona Helena. Te amo. Pergunta. Muitos sistemas de VRF são instalados sem as válvulas GBC. Na hora, manutenção, ninguém quer assumir a responsabilidade. O que fazer? Quem paga a conta? Essa bucha aí é tua, mexe. Segura essa roupa aí. E aí? Não é obrigatório, não é obrigatório. Né? Nenhum fabricante exige a instalação de válvula de BC. Mas, se você fosse fazer na sua casa, no seu empreendimento, eu colocaria. Mas muitas vezes as regras do mercado, quem dá é o cliente final. Chega na hora, pô, a gente tem que apertar. Tá? Se o instalador às vezes fala, pô, mas a minha instalação vai ter que ter isso. E o instalador vai perder a obra, né? O pessoal de lá de fora fala é muito simples, fala valor agregado, pô, mas você está numa concorrência, entendeu? O importante é falar a verdade para o cliente, tentar explicar os motivos, mas não é obrigatório ter a GBC. Okay? Um sistema menor, e o compressor funcionando, tudo beleza, você consegue até fazer um recolhimento, alguma coisa do tipo, né? Eu passei por isso agora há um pouco tempo. Eu fui numa reunião com uma construtora e aí o engenheiro, ele botou o fluxograma e aí eu falei assim, cara, esse sistema não vai ter GBC. Aí tava o projetista que orientou e tava o dono da construtora. Ele, mas é importante a GBC? Eu falei, claro que é, cara. Você vai ter aí uma operação nessa máquina, em uma máquina vai ter que parar o sistema todo se não tiver GBC. E o dono da construtora tinha mandado tirar por conta de custo. E já não tinha mais como colocar. E aí ele, pô, então quer dizer que é importante? Eu falei, claro que é. E o projetista já tinha orientado. E aí, como complementando a do Crispim, cara, o diálogo com o cliente, na maioria das vezes, é oferecido. Você quer com GBC ou sem GBC? Eu estou explicando para você os benefícios que você vai ter aqui. Naquele momento, o cara quer secar o valor a qualquer custo, né, Crispim? E fala, não, bota 100. E depois quer arrumar um culpado para essa decisão dele. Aí é complicado, né? Você gosta de história pitoresca, né? Teve uma vez, a gente fez até, foi para um shopping aqui no Rio, um restaurante bacana. Pô, o cara fez a instalação dele, cara, e não botou GBC, tá? O sistema ainda nem ele tinha partido, tinha um dia, tá? Ele teve que mexer em um drywall. Quando o mecânico mexeu no drywall, deslocou lá, cara, puf, arrebentou a tubulação, ele perdeu todo. Se ele tivesse uma GBC ali, ele ia perder pouquíssimo fluido, porque o fabricante até permite entre 5%, assim, você segura a onda, ele fecharia a válvula, o negócio dele estava resolvido ali, né, cara? Então ele foi um. E não teve a ver com manutenção, né? Foi um negócio que ainda estava, a instalação estava sendo entregue, o cara foi mexer no raio para mexer numa parede e pronto. Eu acho que, assim, vou dar mais uma ideia que daqui a pouco alguém copia também, que é sempre assim. Eu falo pra caramba, acabo liberando minhas ideias. Daqui a pouco eu vejo minha ideia funcionando em algum lugar ali e eu falo, caraca, velho. Cara, mas assim, eu acho que já passou da hora de se criar uma ferramenta que possa bloquear esse sistema vivo ali. E eu acho que tem como criar uma parada dessa, velho. Entendeu? De alguma maneira, algum tipo de bloqueio. Por exemplo, na água a gente tem um processo de congelamento, né? E aí, eu já pensei em algumas coisas aqui que poderiam, mas depois isso é assunto para outra hora. Mas eu acho que
Quem desenvolveu uma ferramenta que possa bloquear o fluido refrigerante para poder você fazer um trabalho e depois desfazer esse bloqueio, como tem na água, eu acho que vai ser uma grande descoberta do mercado, uma grande invenção. Cara, eu tenho uma ideia aí, eu vou falar contigo, depois a gente tenta patentear. Tá certo? Pode ser, tem que patentear, senão o nego copia. Putz. Vamos lá. Eu espentei, mas a galera tá metendo pergunta aí, meu patrão. Vamos lá, a gente tá com 146 pessoas aí agora. Job, como está o suporte técnico para a VRF na questão de garantia e principalmente pós-garantia? Os técnicos têm esse apoio? Já vou mandar a letra. Não tem. O pendurador que está aqui no campo não tem. Agora, se você tem um viés, um vínculo comercial, ou, vou dar um exemplo, utilizar o Crispinho, que é o caminho, ou alguma figura em outra revenda que tem o papel que o Crispinho faça, aí sim. Sabe como hoje um pendurador pode ter suporte em VRF? Via uma revenda. Se for via revenda, pode ser que você tenha um suporte igual eu tenho com o Crispim, por exemplo. Mas direto para o fabricante, ou você tem um vínculo muito próximo com ele, gera muita venda, ou você não tem. Você fica aí. Até porque o fabricante também fala assim, cara, o cara tem qualificação para botar essa máquina? Aonde ele já fez treinamento? Ele já tem expertise de obra? É um equipamento caro? E eu entendo a questão do fabricante. Eu já respondi, mestre. Eu sei que a pergunta era para você. Eu falo para caramba, me desculpa. Mas dê sua opinião sobre essa pergunta aí, por favor. Cara, eu não vou dizer que o pessoal está totalmente abandonado, não. Tá? Estão tentando mudar. Por quê? Eles já estão cientes hoje, a maioria dos fabricantes já estão cientes que a revenda é uma realidade no VRF. Né? Então, que existe um segmento muito importante, que é via distribuidor. Está se exigindo uma qualificação dos distribuidores para começarem para dar esse suporte. Então, a gente lá na Clima Rio busca dar esse suporte inicial para a galera, mas alguns fabricantes eles já estão também disponibilizando um canal próprio de atendimento com engenheiro do outro lado. Então, por exemplo, o cara tem um WhatsApp, você manda para lá o cara do outro lado, com treinamento na fábrica, ele já vai te responder via WhatsApp, tentar resolver as tuas dúvidas aí. Tá? Mas eu vou repetir o seguinte, cara, você tem visto aí, né? O VRF tem sido um equipamento muito confiável, a gente tem tido muito poucos problemas. Tá? Problemas sérios a gente não tem visto em campo, cara. Eu estou até surpreso com tudo que está acontecendo. Então, os defeitos que têm ocorrido são coisas muito simples, às vezes é uma bomba de cassete, aqueles que acontece a mesma coisa no split, às vezes uma falha de comunicação, uma perda de endereçamento. Agora, os problemas mais sérios mecânicos a gente não tem visto com os equipamentos aí durante o período de garantia, pelo menos. Né? Então, quem já instalou aí está sabendo que tem tido muito pouco problema. Deixa eu ver aqui, ó. O BDLQA Serviço de Dione Souza. As válvulas GBCs realmente barateiam a manutenção ou apenas facilita o trabalho do refrigerista? O quanto o cliente é beneficiado de verdade? E aí, mestre? Eu acho que o beneficiado é o cliente, né? É o cliente numa eventual... a gente fala manutenção, não é só defeito, né? Manutenção também envolve, às vezes, a retirada de uma máquina para fazer a simples limpeza. Então, é quase que inevitável, em determinado momento, para fazer uma manutenção eficaz, você remover o equipamento. E se não tiver uma GBC, você vai ter sérios problemas para conseguir fazer isso. Ou para todo o sistema, como é que você fica? Então, o beneficiado não é o refrigerista. Justamente o refrigerista tem que ter a consciência de estar explicando para o seu cliente final as consequências de não utilizar isso. Legal. Eu também acho que o maior beneficiado é o usuário, é o cliente. Ó, o Barris de Fato aí, ó. Recebo um suporte muito bom dos gerentes Clima Rio Goiânia, Tiago e meu gerente favorito, Leandro. Aí, ó, tá vendo aí? São duas feras da nossa equipe aí, cara. São dois caras muito bons mesmo. E Goiânia realmente é um mercado muito bom de VRF no país, tá?
dos maiores mercados que a gente atua. Aí, ó, o Vivaldo tá mandando um abraço aqui, ó, direto da orla de Rio das Ostras com café. O cara tá lá na orla de Rio das Ostras pegando a praiazinha, mestre. A gente tá aqui falando de ar-condicionado. Mas tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Eu confesso que eu acho que eu tô melhor que ele, hein? Vivaldo, acho que eu tô melhor. Eu gosto mais de ar-condicionado que de praia. Vamos lá. Mestre, qual foi a situação mais complexa que você pegou em VRF? Isso englobando geral, manutenção corretiva ou instalação. Qual foi assim a parte mais difícil que você encontrou e falou assim, caraca, a galera tem que se atentar nisso aqui, porque isso pode dar chabu aqui para vocês. O que você poderia dividir com a gente aí para a galera se atentar a um cuidado que de repente você viu aí no percurso? Não, a gente não tem tido grandes dificuldades, grandes problemas, né? O que eu falo para a galera é o seguinte, cara, fazer a instalação direito, tá? Uma instalação da forma correta. Cara, o maior problema que pode acontecer no VRF é você vir a ter que trocar um compressor queimado, tá? Então, isso é muito raro de ocorrer, mas eu falo para vocês, não, por favor, não pode ter. No vazamento também é uma coisa que não pode ocorrer. De resto, cara, às vezes a gente fica chateado de ter um problema e remotamente não conseguir dar o laudo, né? Não conseguir diagnosticar. Mas, cara, é um equipamento do VRF, ele não está dando certo porque ele é difícil, porque ele é complicado. Ele está dando certo porque ele é simples, porque ele é confiável. Entendeu? Então, se a gente fosse ter problemas em campos que a gente esperava quando tivesse no momento que estava lançando o produto, a gente não tinha tido esse crescimento. O VRF está crescendo por quê? Porque os usuários estão satisfeitos. Por quê? Porque o refrigerista que está instalando está satisfeito. Então, é isso. Não tem nada de complicado. Então, é isso. Então, eu não tenho grandes problemas, não, cara, felizmente. O Marconi fez uma boa pergunta aqui, ó. A questão do gás refrigerante. Podemos usar os chineses? Na verdade, quis dizer, acredito eu, que são os fluidos que, por exemplo, eu já conversei aqui, eu não tenho discussão, não é porque é uma apoiadora minha. Antes de me apoiar, eu já tinha tomado a decisão de só usar Cameras, né? Mas, assim, teoricamente, os outros fluidos são homologados também, por tudo que mas tem alguns fabricantes, isso foi até uma discussão nossa aqui. Você acha, mestre, que o fluido refrigerante, de fato, impacta na performance do sistema? Não, sem dúvida, né? Se você tiver fluido refrigerante com a presença de não condensável, acabou. O rendimento vai embora. Então não tem jeito. Com relação aos chineses, né? Todos eles praticamente são chineses mesmo, né? Então, a gente lá na Clima Rio tem fluido que nós trazemos, que nós importamos, tá? Confiáveis, testados, marca Ice Long, por exemplo, uma marca muito boa. Os fabricantes, eles oficialmente não recomendam nenhuma marca, né? Extraoficialmente, eles falam das principais marcas aí disponíveis no mercado. Agora, está arriscado num startup de fábrica, você via ter problema realmente chegar lá e tal o fluido refrigerante numa marca que não for conhecida do mercado. Tá? O Pedro Leonel está falando aqui, a Carrier só recomenda os fluidos da Cameras ou ela habilita algum outro fluido, mestre? Não, então, hoje a Carrier a gente falava, oficialmente ela não fala de nenhum, tá? Oficialmente não. Extraoficialmente a gente fala de Sherman, falamos também do Ronel e também a gente está com Ice Long. Legal. Aqui, ó. Grande mestre André Lago. Quando se aplica as boas práticas na refrigeração, tudo vai bem e as surpresas deixam de nos preocupar. Mestre, é isso que às vezes eu fico me perguntando. O porquê, às vezes, a gente não... A gente está com uma obra agora de VRF, 88 HP. Limpeza da tubulação por dentro, solda com circulação de nitrogênio, sustentação a cada 2 metros, tudo alinhadinho, caminhando. Cara, a gente instalou aqui mais de 200 HP no hotel,
sem garantia minha. Cara, já está fazendo 2 anos, problema zero. Mas instalação de filtro carcaça, pressurização, vácuo. Eu nunca vi, sinceramente, em VRF, uma instalação ser feita no padrão apresentar algum problema. Tu já pegou algum? Eu nunca peguei nenhuma. Mas você tem muito mais vivência com VRF do que eu. É um percentual muito baixo se você seguir o caminho ali, não é? Ou quase que zero. A gente não consegue ter certeza de como as instalações foram feitas, né? A gente está muito preocupado se a obra conseguiu partir tudo direitinho e se funcionou durante o tempo. Agora, vamos entender como é que vai ser esse funcionamento aí durante os 5 anos, por exemplo, de garantia de compressor. Todos os VRF de todos os fabricantes vendidos no Brasil têm 5 anos de garantia no compressor. Vamos entender como é que isso vai proceder em campo. Mas realmente, cara, fez a instalação direito, obedecendo às boas práticas, você não vai ter problema. O VRF é simples, eu falo só o seguinte: você não pode levar, ele não leva desaforo para casa. Então, você não fez de acordo com o recomendado, você vai ter dor de cabeça. Não tem jeito, não. Entendeu? Então, vai acabar tendo seu problema aí. Ó, o Ribeirinho também, ele fala: Ribeiro, vencer é melhor, vencer Ribeiro ar-condicionado. Olha aí. Maurício, algum sistema VRF que você já viu um excelente rendimento em relação aos outros? Ou são todos parecidos? Você conversou isso comigo outro dia, eu achei bem interessante. Você falou: Job, a gente está bem de VRF. A gente está bem nivelado. Os equipamentos entregam uma performance legal, né, mestre? Sim, os equipamentos de VRF, eles têm uma performance boa, até porque no mundo existe uma necessidade de ter uma economia de escala, né? Então a gente busca ter, os fabricantes estão lançando equipamento lá fora, pouco depois esses equipamentos já estão aqui no Brasil. Não quer dizer que é produzido um equipamento específico para o Brasil com uma performance pior, né? Existem alguns conceitos, tem equipamentos que eles focam em ser mais compacto. O equipamento mais compacto acaba tendo uma performance pior do que o equipamento que ocupa uma área de piso maior, mas na média geral eu vejo que a gente tem bons equipamentos aqui no Brasil e não vou chamar atenção para nenhum rendimento assim específico de alguém que seja um ponto fora da curva, não. Eu também acho que em relação a isso aí está bem nivelado. Bem nivelado. Tem uns que tem mais alguma tecnologia, que tem acessibilidade para o instalador melhor, mas outros também tem, mas é um pouco mais... Então, assim, tem algumas melhorias e pós e contras em todos. Então, acaba que a galera está num mercado ali bem competitivo e bem interessante. Ó, o Rossano Conceição está perguntando aí: bom dia, mestres. Estive num hotel de alto padrão e estava sendo utilizado um VRF. Ocorria um chiado, tipo uma chaleira fervendo, em alguns quartos, mesmo com a evaporadora desligada. Por que isso ocorre? E aí, grande Crispim, o que está ocorrendo? É o retorno do óleo, né? Então, os VRF também, de todos os fabricantes, né? Após algumas horas de funcionamento contínuo do compressor, na maior parte deles 8 horas, ele tem um processo que dura alguns minutos, que ele abre todas as válvulas, mesmo das máquinas desligadas, aumenta a rotação do compressor para fazer o retorno de óleo para o compressor. Isso também é mais um processo que assegura a confiabilidade do produto, né? Porque o retorno do óleo ele é importantíssimo para que o compressor funcione de uma forma adequada. Então, é o processo de retorno de óleo, ou aí poderia ser também se a válvula tivesse alguma válvula com problema aberta, né? Que a gente até já viu junto, né? Entendeu? Mas se for em várias máquinas, com certeza é o processo de retorno de óleo que é comum a todos os sistemas de VRF. É comum também, às vezes, o pessoal soldar sem circulação de nitrogênio e a válvula de expansão eletrônica travar. E aí eu já peguei também uns chiadozinhos. E já peguei chiado também em máquina com deficiência de fluido. Incrível, mestre. Tinha uma sala de um diretor de uma empresa que eu presto serviço
que a máquina estava com vazamento nas GBCs, virou uma pandemia de vazamento em GBC. Eu tô lá com 36 GBCs lá vazando. E aí a gente realizou a troca e aí a máquina já apresentava uma deficiência. Inclusive, eu cometi a falha de trocar o motoventilador achando que o ruído era do motoventilador e parecia muito com o rolamento. E estava muito claro que era o ventilador. Inclusive, eu estou suspeitando que era o ventilador e mais o ruído da máquina, porque o ventilador estava com um grilinho ali dentro. E aí, quando a gente fez a reoperação do sistema, substituiu os GBCs, fez a carga de acordo com o adequado novamente, o chiado parou. Então, acredito que essa perda de carga ali, essa falta de fluido, estava ocasionando um nível de ruído. Corrigiu. Então, só dividindo aí também pode acontecer isso. A gente também não pode esquecer, né? Mas o que ele falou, mesmo ele citou aí das máquinas desligadas, né? Então a máquina não está em operação e o cara vê um barulho de um fluxo ali, é o processo de retorno de óleo, tá? Agora tem que lembrar também, mesmo a máquina em funcionamento, às vezes na hora que ela abre a válvula, no VRF a válvula está junto à evaporadora. Isso é bom para o rendimento do equipamento, se a gente falar em termodinâmica aí, da troca de calor, mas ele pode gerar algum tipo de ruído durante a expansão, principalmente se estiver falando em high wall, né? Sim. Enquanto o split, a expansão está na condensadora. O Henrique Quaresma está colocando aqui, ó. Eu já peguei uma obra de VRF com mais de 10 anos de funcionamento, zero problema em compressores. Eu também já peguei. Eu acredito que o Crispim também já deve ter pego várias. A gente tem pego aí. Mas eu gosto muito de substituir máquina, lá. tá? Ó, o Marco Lisboa Cardoso. Bom dia, Job. Se a infraestrutura e instalação do sistema VRF for executada dentro das normas de boas práticas, dificilmente será problema durante o uso do equipamento. Exatamente o que a gente está falando aí. Não tem nem o que acrescer aí, né? Tá perfeito. Ó, queria mandar um abraço especial pro Marcelo Coyote, que está aí assistindo a gente, ó. O cara lá do Ambiente é fera. Tá aí, caramba, aí assistindo o programa. Esse cara é muito famoso, bicho. E o pai dele também, o pessoal fala que o cara era... O pai do cara dava jeito em tudo, meu irmão. Pô, eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente. Tô esperando ele aparecer aqui pelo café para trocar aquela ideia. Porque esse deve ter história para contar, né, mestre? Com certeza, mas é só elogio. São pessoas assim que a gente ouve falar. Eu nunca fui apresentado pessoalmente, mas ouço falar muito bem dele. Aí, Marcelo, a gente já pode marcar um café lá na oficina escola, junto com o Crispim, para botar uma resenha ali em dia, hein? Bater um papo. Vamos lá. O Iglu, que é meu amigo Pedro Novelino, tá aí, ó. Job, tem um exemplo forte que lembro você em viagem no quarto de hotel assim. Acho que era Itachi. Justamente, Pedrão. Fui viajar, mestre, e aí a máquina condensando desligada. Era muito provável ali ter uma abertura de válvula, uma válvula travada, não fechando inteiramente ali e apresentando problema de condensação, mesmo com a máquina desligada. Geralmente isso é ocasionado por não seguir as boas práticas na instalação. A gente conversou isso, né? Num splitzinho, a gente compra um ali, parcela, bota outro pro cliente, está tudo certo. Mas no VRF é complicado, né, mestre? E esse problema é perigoso, né? Quer dizer que vai, mas, por exemplo, tá com a válvula aberta, não tá o ventilador ligado, não vai fazer expansão do fluido, né? E poderia ocasionar, a médio prazo, golpe de líquido, esse tipo de coisa no compressor. Ô, mestre, qual foi a maior, assim, sem querer falar mal nem nada, só para pontuar para a galera mesmo, tá? Não precisa citar nome, né? Qual foi a maior atrocidade que você já encontrou no VRF? Tu fala assim, caraca, velho, o que fizeram aí, cara? Porque você tem muito contato com obra e tal, e retrofit. Qual foi o cenário que você encontrou que mais te chamou a atenção de maneira negativa? Cara, foi bem no início que a gente estava começando a distribuir, né? O cara precisava fazer uma instalação de grande porte em Copacabana, então ele não tinha local para colocar condensadora, né? E aí o cara pegou, comprou o VRF com a gente, e a gente estava muito inseguro, então antes da obra partir, a gente deu um pulo lá para ver como é que estava a instalação,
O cara fez algumas novidades, né? Instalou a Refinet ao contrário, no sentido contrário, dava uma volta a máquina. Eu cheguei lá, tinha um isolamento assim, dessa grosso, assim, parecia uma bola. A gente pediu para abrir. E aí o cara fez uma novidade, meu irmão. Ele botou, em vez de válvula GBC, ele botou válvula Schrader. Em cada saída de refinete, ele botou válvula Schrader. Então o negócio ficou com uma perda de carga absurda, né, cara? Mas ele corrigiu e o sistema ficou funcionando direitinho. Caralho, que louco. Eu peguei uma situação aqui há um tempo atrás, há uns anos atrás, num set free da Itachi, porque o instalador ele não conhecia o sistema VRF. Na verdade, o cliente falou assim: ó, eu tenho essa condensadora, eu tenho essas unidades evaporadoras aí, eu só sei que é um condensador para ligar todos. E eram 6 evaporadores. E o cara não sabia o que era o refinete, ele começou a distribuir T pela tubulação. E o mais impressionante, funcionou. Funciona, né? Funcionou. Mesmo com T, funcionou. E aí, mas só no início. Depois, a longo prazo ia acabar dando problema, né? o que deu problema, Crispim? Foi bem interessante. A Itachi, ela ainda não habilitou o cabo PP. Ela habilitou o cabo Shield. E quando a gente foi chamado nessa intervenção, a máquina ela não estava funcionando bem. Ela ligava e o compressor estava em proteção, reduzido. E aí, a gente tirou os T's, botamos o refinete, fizemos a carga, rodamos o software, fizemos a carga de acordo, vácuo, tudo direitinho. Reoperamos o sistema e botamos para rodar. O problema persistiu. Ou seja, não eram as questões do refinete, não eram as questões que tinham lá da termodinâmica. E depois de eu fazer tudo que eu poderia fazer, vi sensor da evaporadora, tudo, eu num domingo fui sozinho lá. E eu falei assim, cara, a única sozinho no telhado, eu e o VRF. E eu conversando com ele, aquele papo de maluco meu, eu falei, cara, me ajuda, cara, por favor. Depois de estar apanhando mais de uma semana, eu percebi que a única coisa que a gente não tinha feito era substituir o cabo PP pelo cabo Shield. Mas só que a máquina funcionava, a máquina funcionou durante o período. Eu falei, então não é o cabo PP. Só que o cabo PP, como qualquer condutor, com o tempo, a oxidação, a umidade, ele vai ganhando uma resistência a mais com o tempo de uso. Eu falei, cara, a única coisa que eu não fiz nesse VRF foi botar o cabo Shield, que é o que o fabricante pede. Crispim, foi eu botar o cabo Shield e a máquina partia 100%, funcionar e voltar a climatizar. Então o problema lá era o cabo PP, ele estava se comunicando, mas as comunicações chegavam de maneiras defasadas. Então, por exemplo, a entrada e a saída estava dando a marcação entrando com 5 graus e voltando com 3 graus, ou seja, como que a saída está voltando mais fria que a entrada? Então, alguns erros de informações, e era o cabo PP que estava ocasionando isso. Depois que eu troquei o cabo Shield, resolveu o problema. Então, a galera fica ligada aí que, às vezes, o mais simples pode ser a resolução do nosso problema. Deixa eu só ver aqui uma observação do Rodrigo Men. Fala, Rodrigo, forte abraço, cara. Então, Job, você vê, pega o Rodrigo já está há muito tempo no VRF, né? Então, o que acontece? As máquinas de marca japonesa, realmente, um tempo atrás, elas costumavam utilizar o T mesmo, entendeu? Então, ele fala da Itachi, citou também a Mitsubishi, e eu vou incluir a Toshiba, né, nessa história. Tanto é que, nesse caso desses equipamentos, eventualmente tem uma dificuldade grande de substituir por equipamentos atuais por questão da infra existente. Teria que ter uma necessidade de fazer uma infra nova. O cabo, realmente, hoje o cabo Shield está até mais barato que o cabo PP, né, cara? Entendeu? Então, mas a maioria dos refiné, dos VRF vai funcionar com o cabo PP. Eu não vejo por que botar. Mas, se tiver uma interferência eletromagnética, alguma corrente passando, vai dar problema, né? Então, que negócio, vamos fazer direito. Porque quanto representa um cabo Shield numa instalação de VRF? Né, o que eu falo para a galera, quanto que representa um refinete de boa qualidade numa instalação de VRF? Então, por isso que são certas economias que muitas vezes não vão fazer sentido. Lógico que um válvula GBC já não é um custo desprezível que tem
gente avaliar, né? Sim, Entendeu? sim. Agora, Verdade. o cabo PEPI, não tem, um cabo Shield, né? Ó, o Marcelo Coyote está colocando aí, ó. Fala sobre a posição correta da instalação da válvula GBC em casos de previsão para a instalação no futuro de algum evaporador. Cara, esse assunto é muito interessante, Marcelão, porque o Rodrigo Men passou por uma situação dessa e ele dividiu isso com a gente. Foi bem interessante, Crispim. O que acontecia, né? Não sei se você já deve ter presenciado isso. O pessoal bota a GBC, saiu o refinete, 20 metros, GBC. Não dá certo. Né? Explica pra gente aí, Crispim, qual é o correto e o porquê. Não, não é nunca assim, vou fazer a instalação, se não é água, né? Não é, entendeu? Para depois eu vou botar uma máquina lá no futuro. Isso já não é o melhor, né? Mas, por exemplo, tem aquele processo. Você pressurizou o tubo, poderia ter um fluxo ali de óleo e aquele óleo não vai retornar. Então, por exemplo, se for ter uma instalação futura, você já deixa pronta a linha, que vai ter 5, 10 metros para frente, mas botar uma GBC na saída do refinete daquela tubulação e não lá no final, né? Para permitir que você não tenha o problema de ter algum acúmulo de óleo nesse trecho de tubulação que venha afetar o funcionamento do seu equipamento. Bacana, muito boa colocação e muito boa pergunta. Obrigado, Marcelão. Essa aqui eu tenho que dividir contigo, mestre. Thiago Hitz. Hoje eu estou numa ressaca braba, não vou fazer pergunta. Eu entendo, já passei por isso muitas vezes. Entendeu? O Danilo Viana está colocando. Valeu, Tiagão. Obrigado pela sinceridade. O Danilo Viana está aqui, ó. Daikin deve usar cabo PP, sim. Inclusive o Pedrão Noverino colocou aí. A Daikin trabalha com nível de tensão maior, de 4 a 16 volts. Eu nem sabia que era de 4 a 16, eu lembro que era 16 volts. Então, fica ligado aí, porque Daikin, Samsung habilitam já cabo PP. A Carrier já está habilitando, mestre, também? Não, oficialmente não, mas funciona. Então, um abraço para o Pedro, um abraço para o Danilo. O Danilo é um amigo que eu admiro muito aí, é o paulistano mais carioca aí do. O Danilo é o que trabalhava na Daikin. Ele tá na Daikin de novo, cara. Ele tá na Daikin de novo. Ele me vendeu um splitão da Daikin, pô. Esse camarada aí, eu botei o splitão da Daikin numa casa aqui de alto padrão. E aí, botei lá o splitão, ele me ajudou no processo. Danilão, obrigado, Danilão. Um abraço pra você aí, cara. Vamos lá. Mais pergunta aí, mestre. Domingão entrou pro fogo, vamos embora. A gente tá com 150 pessoas aí, ó, assistindo o grande mestre Crispinho. Queria mandar um beijo pro paizão aqui, Gilson Miranda. Alô, presidente, estamos na área. Fala, patrão. Beleza? Aí, ó. O homem tá aí, ó. Antes da linha, correspondente àquela linha, antes do fim da mesma. Pô, Barriga, não entendi nada, cara. Eu não entendi nada, Barriga. Antes da linha. Pô, eu pensei que era Dilma agora falando. Antes da linha correspondente. Refaz a pergunta aí que a gente responde. Aquela linha, antes do fim da mesma, é isso? Pô, Barriga, aí tu me arrebenta, não tem como. Ó, queria mandar aqui também um abraço aqui, ó. O Rogério Monte tá aí, ó. Um grande abraço. Rogério Monte. Sim. Trabalhamos juntos na Springer. Um abraço, mestre. Rogério Monte também tem que vir fazer uma visita pra gente aqui no café. O cara é bom, bicho. O cara tem uma história, tem um... eu já chamei. Grande aí. Já tá convidado. Vamos lá. Mestre, vamos lá. Vamos supor. Isso eu queria dividir com a galera, porque é o seguinte. Todo mundo tem a mania, todo mundo não generalizando, tá, gente? De ver muitas condensadoras e atrelar sempre isso ao VRF. Por exemplo, peguei uma casa e tinha 22 condensadoras espalhadas na área técnica e veio os comentários na minha publicação. Por que não VRF? Por que não VRF? Gente, vamos lá. VRF é bom, mas existe vários fatores que tendem a levar para o VRF. Por exemplo, nessa residência, eu tinha um para um, multisplit e VRF. O multisplit foi descartado por quê? Porque as evaporadoras, no mínimo, era de 18 mil.
Então eu ia ter que botar muita Conde para poucas EVAPs. Porque 18, 18, 18 já daria 54, é um penta. Eu ia ter que utilizar penta para botar 3 EVAPs. Então não era viável. Já na opção de 1 para 1 e VRF era compatível. Por quê? A tubulação do VRF ia ser menos, eu ia ter menos malha de tubulação espalhada pela casa. E a área técnica não era um problema para o cliente, porque a área lá era livre para ser técnica mesmo, ele não tinha problema de área. E era uma residência. O VRF deu R$150 mil mais caro do que 1 para 1. E o cliente não se opôs em botar VRF. Ele, de maneira inteligente, me perguntou dessa maneira: Job, você está me apresentando VRF e 1 para 1. Tá bom, o VRF está 150 mil mais caro. Você consegue me explicar o porquê eu devo gastar 150 mil a mais? Aí eu falei: não tem como explicar. Aqui tem que ser 1 para 1. Ele: por que então? Eu falei: porque você só vai usar a suíte master e o quarto do seu filho. Os outros ambientes não vão ser utilizados de maneira frequente. Eu não consigo justificar os 150 mil. Não tem como. Você não tem problema de área. E aí, nesse caso, 1 para 1 é a questão mais viável. Nesse caso, mestre, o que fazer? Eu fiz certo? Pô, cara, você é meu ídolo, né? Eu tenho certeza que você fez certo, cara. Cara, não existe equipamento melhor que o outro, né? 150 mil é dinheiro que não acaba mais, mesmo de uma conta de energia, né? Então, o importante, o que acontece? Você, Job, como profissional, o importante não é direcionar naquilo que é mais vantajoso financeiramente para a sua empresa, né? É você ser honesto com o seu cliente, entendeu? A gente precisa dizer para o cliente: olha, o melhor para você, na minha opinião, como profissional, é isso aqui. Não aquilo que é mais fácil para mim. Então, por exemplo, se você é capacitado para instalar split, se você é capacitado para instalar VRF, se você é capacitado para instalar splitão, você não tem que direcionar o seu cliente para nenhum produto específico. Você vai informar para o teu cliente o melhor produto para ele, tá? Não o melhor produto para você instalar. Então, se a gente é preparado, a gente não precisa direcionar para o que é melhor para a gente, né? Muito bom, mestre. Eu concordo grau, número e gênero com a sua colocação. Voltando aqui, o Rossano tá com um probleminha aí. Vamos resolver esse problema aí, Rossano. Ó, o problema do chiado. Voltou aí, ó. Ainda voltando no assunto do chiado, sendo num hotel ou numa casa de alto padrão, esse chiado não iria incomodar à noite? Existe como minimizar? E aí, mestre? Vamos lá. Hotel, tá? A gente tem visto muito. Geralmente, quando você instala VRF em um hotel, você procura utilizar mais equipamento dotado, tá? Geralmente aquele built-in que fica ali no corredor. E nessa situação, esse problema não vai ocorrer, porque a própria válvula está lá longe, tá no forro. Então, isso que a gente falou seria algo que ocorreria basicamente com o Highwall, tá? Porque é o produto que você está com a válvula ali mais próxima do ambiente ou do usuário. Mas encareceria também significativamente a instalação, né, mestre? Mas hotel, né? Então, hotel também é uma coisa que o VRF ele tem uma aplicação que tem que ter cuidado, tá? VRF não pode, num hotel, por exemplo, você ter sistemas muito grandes, tá? Então, vamos falar, a gente vai fazer, por exemplo, VRF, você faz vários sistemas e vai ocupando os andares do hotel de acordo com a utilização desses sistemas. Você falou, Job, que você está fazendo um sistema de 88 HP, tá? É um sistema só? Ou são vários sistemas? São 2 sistemas. Então, 2 sistemas de 44, né? 2 sistemas de 44. Então, quando a gente faz esse hotel, tem que ter alguns critérios. Então, o hotel, a gente tem que avaliar o tamanho dos sistemas, ver a carga de fluido refrigerante, se não vai gerar uma toxicidade no quarto. Então, você pega o volume do quarto, divide a carga total de refrigerante dividido pelo volume do quarto. Então, tem que tomar alguns cuidados. Não fazer sistemas muito grandes. Mas isso, com relação a esse ruído, isso é um ruído de alguns minutos só. Isso não é uma coisa assim. Mas o caminho, então, é ou utilizar máquinas do tipo cassete uma via,
built-in, tá? Lembrando que no VRF o maior custo vai estar sempre por conta da condensadora e não por conta da evaporadora, né? Sim. Ó, na LG, vou dar um exemplo aqui, inclusive o Ribeiro, acho que o Ribeiro perguntou isso lá no Panamá para o cara, e o cara respondeu que tinha como, não sei se era desabilitar o modo retorno de óleo, não era desabilitar, mas acho que teria como programar algo do tipo. Eu não lembro, mas eu vou procurar saber, Rossano, depois, porque eu acho que eu anotei esse dado na apostila, aí te mando. Você pode programar um determinado horário. Ó, tem aqui o Danilo Pablo perguntando. Bom dia, Maurício. Desde 92 no ramo e cheio de cabelo. Parabéns, hein? Aqui já tá me faltando. É isso aí, cara. Você é muito Neutrox, né? Fala pra ele, Crispim. Ó, o Dave Homem tá botando aqui, ó. Que dupla, meu. Um abraço, Dave. Abraço, Dave. Encontramos na Febrava, né? Na Febrava, vamos lá. E a gente se encontrou em Atlanta na feira, né, mestre? Que foi bem legal bacana também, né? Foi bem legal. Foi uma experiência única para mim. Foi muito bom. Eu tive a honra de ir para um jantar, cara. Dividir isso aqui, galera. Eu, um pendurador de ar-condicionado, com o mestre Crispinho, com o Gilson, que é o presidente da Clima Rio. Cara, de jantar ali com o presidente mundial da Danfoss de compressores e o presidente mundial da Danfoss de unidades condensadoras. Cara, e poder conversar e explicar a dor do instalador para os caras e falar, pô, o instalador tá sofrendo, pô, vocês têm que orientar mais tecnicamente. E, pô, mas tem um curso, falei, então, mas vocês têm que botar essas palestras mais focadas nos interiores, no Nordeste. Cara, o cara curtiu pra caramba. Eu não sei se eu vou encontrar ele na Febrava, mas eu vou reforçar esse assunto lá com ele. Foi bem bacana esse dia lá, né, cara? Foi uma experiência única para mim. E eu lembro da felicidade do Gilson me vendo ali. Ele é Jobinei, pendurador aqui, hein, cara. Pô, cara, foi muito legal. Foi uma experiência única para mim. Joseli ali é o nosso Zezé de Camargo da refrigeração, tá aí. Job, na substituição de uma válvula GBC, você perde toda a carga de fluido refrigerante da máquina. No sistema VRF? Sim, Joseli. Na GBC a gente tem que fazer a substituição, sim, porque você vai ter que operar todo o circuito ali. Então, você recolhe todo o sistema, esse fluido para o cilindro, armazena, faz a intervenção que tem que fazer, depois pressuriza, vácuo, e aí você pode voltar com esse mesmo fluido, né? Se você sentir essa confiança de colocar esse mesmo fluido ali. Mestre, tem alguma pergunta que você viu e que você queira responder? Eu não estava olhando tanto aqui, não. Ruído. Tem uma aqui, ó. Vamos lá, do meu amigo Israel Júnior, da Bahia. Meu parceiro Israel, parceiro, irmão. Job, pergunta ao Crispim, o grande combate da velha guarda do VRF é o Chile. Cara, é isso aí, né, mestre? Não tem combate, não. É que o VRF ele é versátil, mas ele não faz milagre, né? Então, existem várias instalações, tá, que só o Chile. Cada vez o VRF ele está... Hoje você consegue fazer centro cirúrgico, né, com HU de VRF, mas certos tipos de instalação não tem jeito, tem um chiller, né? Por exemplo, água você leva para qualquer lugar. Você precisa de uma decisão centralizada. Às vezes você está falando de mil TRs numa casa de máquina, né? Como você tem shopping center. Você está falando de quilômetros de corredor, como um aeroporto, né? Como é que você vai fazer um aeroporto sem ser água gelada, né? Com aqueles corredores enormes que nós temos hoje em dia, um edifício com inúmeros andares, 40, 50 andares, de um usuário único, você vai ter que provavelmente trabalhar somente com água gelada, realmente. Mas não existe, entendeu? Água gelada ainda vai ser um produto que vai permanecer e ainda é muito forte. Na verdade, a água gelada vende quase tanto quanto VRF. Né? Se você for incluir o Westside, o Fancoi, pode falar, até mais. Pode falar. É um mercado em valor muito grande mesmo. Eu acho que o que mais vale nesse rolê todo, mestre, é o bom senso do instalador. O que você falou de maneira brilhante. Não é colocar o equipamento que você quer vender para o cliente, sim qual é a real necessidade dele. Tem lugar aqui
que eu identifico que o inverter não vai casar. Eu não, vou botar uma máquina convencional aqui. Por quê? Eu já vi que é um comércio no qual é um pet shop, onde o camarada não tem controle de manutenção, onde suja pra caramba. E aí, o sistema de controle do VRF, naquele momento, ele vai limitar a operação do equipamento de maneira imediata. A partir saturou o filtro, a máquina vai reduzir capacidade. No on-off, vai voltar líquido, mas a máquina vai ficar brigando ali e é o que o cara precisa naquele momento. Então, tem alguns ambientes no qual hoje o on-off eu ainda coloco e não o inverter, porque naquela aplicação eu falei, cara, se eu botar o inverter aqui vai dar ruim. Então, existem casos e casos. A gente não pode ficar cego na operação. A gente tem que usar o bom senso. Por isso que eu sempre defendo. Tem lugar que vai entrar LG, vai ser LG. Tem lugar que vai entrar Daikin, vai ser Daikin. Tem lugar que vai ser um barril da carne, vai ser um barril da carne. Tem lugar que vai ser Magri, vai ser Magri. Cada lugar vai ter uma máquina que vai se encaixar melhor. E o instalador, ele tem que ter esse bom senso de entender que cada lugar vai entrar uma aplicação diferente. E tá tudo bem. Vamos embora. Não, mestre? Isso aí. Mestre, hoje qual é a sua principal dificuldade? Mão de obra? Solta seu coração. Mão de obra, mas... mão de obra. Mas não, cara, vou te falar o seguinte, eu não sou aquele cara, hoje já fui, né, de reclamar, né, porque eu tô vendo as coisas melhores, eu tô vendo, entendeu? Mesmo aquelas reclamações que a gente faz aí de eventualmente material, a gente está conseguindo, as coisas estão melhorando, entendeu? Então hoje o meu trabalho... Eu gosto dessa sua positividade. O meu trabalho, hoje o meu foco, é a gente qualificar a mão de obra aí para a gente conseguir comercializar mais e com menos dor de cabeça, entendeu? Então, estamos aí difundindo, tentando melhorar a mão de obra. Como eu te falei, a gente tem um canal, a gente tem feito algumas apresentações aí nas filiais pelo Brasil e eu não vejo... Eu vi o treinamento lá em Brasília, ficou top, deu mais de 200 pessoas lá, ficou muito legal. Foi legal. Pessoal bem bacana, bem interessante. Vamos rodar todas as Clima Rio com esse treinamento aí, mestre. Salvador, tem que ir, porque o pessoal tá pedindo pelo VRF aí, mas aí eu vou num ponto. Se tivesse mais mão de obra qualificada, mestre, mais mesmo, bastante mão de obra qualificada, o mercado de VRF seria maior hoje? O mercado de VRF, ele já, como eu te falei, ele é o maior mercado de ar-condicionado do Brasil, né? A gente é um país que a gente tem certas estabilidades econômicas, né? E às vezes a economia tem algum problema, mas o VRF, independente do que tem acontecido no país, ele tem crescido nos últimos 10 anos, tá? Todo ano tem tido crescimento de VRF. Então, o VRF hoje já está... Ano passado foi cerca de 260 mil HPs. Esse ano deve fechar perto de 300 mil HPs. Poderia. Eu acho que a gente tem que ter mão de obra, ferramental adequado, né? Outro dia eu estava lá em Fortaleza, falava, bomba de vácuo, que tem que ser 12 CFM, não tem uma bomba de 12 CFM, bota duas, pede uma bomba emprestada, mas faz o vácuo direito. Aí o cara, mas tem gente que não tem nem bomba. Eu falei, cara, então não adianta. Se não tiver as ferramentas adequadas, não adianta, entendeu? Então você tem que ter a formação, e tem que ter a ferramenta adequada. Fala o seguinte, você tem que ter a coragem de dar o passo para instalar o VRF, mas tem que ter humildade, talvez, sabe? Será que eu estou pronto? Será que eu tenho o ferramental adequado? Vou fazer minha instalação com outro parceiro que já tem a formação, já tem o ferramental, tá? Então a gente tem que ter coragem, mas a gente tem que ter responsabilidade e humildade, tá? Para se preparar. Isso aqui é uma coisa bem interessante que eu vou concordar. Aqui, o Arte Frio colocou. O Maurício aí falou tudo. Foca nas coisas boas. Dificuldade todos temos, mas não foca na dificuldade. Eu amo essa positividade, velho. Eu adoro essa questão de vai dar certo. Eu sou apaixonado. O meu hobby é acreditar que vai dar certo.
Então, assim, eu acho que esse é o caminho mesmo. Não, a gente minimizar o problema e focar na solução é o caminho. Não, olhar o copo meio cheio, né, cara? Isso é receita para a vida, né, cara? A gente, entendeu? Tem que estar buscando isso, tá? Acho que a maturidade vai trazendo isso pra gente. O Pedro Leonel toda semana me chama a atenção, me dá esporro todo o programa, mas ele é o nosso diretor do Conselho de Ética, pô. Então tem que ir. Job, um beijo, Pedrão. O Bessa e o André Lago fizeram uma colocação interessante sobre treinamento itinerante. Tem como comentar algo sobre essas iniciativas? Eu não vi essa pergunta, cara. São muitas perguntas aqui e eu não consigo acompanhar, ô Pedrão. Mas obrigado aí, cara. Eu adoro. Bom, mandar um abraço pro Anderson Barão. Um beijo, Barão. Barão tá aqui. Quer parceiro para consultoria, projeto de instalação e manutenção? Chama o Barão. Aí já tá fazendo um mexão aí, Barão. Barão é fera. Um abraço, Barão. Mestre, 1h20 de live. Quer fazer alguma colocação? Quer trazer algum dado que a gente não comentou? Eu falo pra caramba, você sabe que eu falo pra caramba. Eu, quando chego lá para tomar um café com o Crispim, eu fico até com medo, que a gente conversa tanto, cara, que vai deixando ali e a gente vai embora. De tão bacana que o papo é. Quer trazer aí, faça suas considerações. Quer trazer mais algum dado? Fique à vontade. Então, Job, eu ia agradecer o convite para você, né? Para mim é um prazer estar aqui. Esse trabalho que você tem feito é muito importante, tá? E tem tido reconhecimento disso, né? Eu também estou iniciando um trabalho de tentar divulgar mais. A gente tem feito alguns treinamentos nas nossas filiais pelo Brasil, tá? Deixar o recado aí, fazer o meu merchan também, deixar o recado do meu canal, Maurício Crispim com H, VRF, tem um canal no YouTube, então se você quiser ver como é que faz um fluxograma de alguns fabricantes de VRF, tem também, quiser fazer um cálculo de uma pequena rede de dutos, tem também agora, vou fazer um vídeo que eu acho que o negócio é importante, explicar como é que é a nova classificação do Inmetro para equipamentos de ar-condicionado, que hoje é uma classificação que você leva em consideração o desempenho sazonal do equipamento, né, que é uma coisa legal, tá? Mudou bastante, vai tornar uma compreensão melhor da real eficiência dos equipamentos do Brasil. Te agradecer bastante aí, Job. E é isso, nosso recado aqui. Gente, muito obrigado. Pô, domingo, eu estou vendo uma live cheia aí. Pô, a gente está com 100, porque para mim aparece o global aqui, né? Para vocês não aparece o global. Para mim aqui está apresentando 137 pessoas. Pô, tá bacana. Hoje, agora, nesse momento. Legal. Mestre, eu queria fazer uma última pergunta. Só fazer, ele falou de treinamento itinerante, né? Então tem acontecido, né, com distribuidores, a gente da Climario tem feito, fabricante, e tem um negócio muito legal, porque é o seguinte, você falava de fazer um treinamento de VRF até um tempo atrás, obrigava todo mundo, pô, treinamento vai ser em São Paulo, cara, não tem jeito, né? Então hoje, os centros de treinamento, cara, com VRF, eles estão sendo construídos pelo Brasil aí por diversos fabricantes, junto com instituições, e acredito que, como a gente fala como as coisas vão melhorar, acredito que no próximo ano você vai ter centros de treinamento de excelência em VRF, alguns aí pelo Brasil. Tá? E o próprio Job... Inclusive vai inaugurar uma aqui, a Daikin vai inaugurar uma aqui em Sindicatar. Não, em São Paulo tem dia. Inclusive você aí, né, cara, com o centro lá, a tua escola, que está fazendo um negócio muito legal lá em Caxias, que a gente vai visitar aí. Você está fazendo um negócio que vai ser ímpar, né, na sua diversidade de equipamentos. O negócio é um trabalho muito legal aí também. Legal. Ó, o Isaac está aqui, ó. Só passando para agradecer o Job, eu nem lembro disso, cara, mas eu fico maravilhado com esse tipo de coisa. Só passando para agradecer o Job. Em 2014, no meu primeiro embarque, você me ajudou a localizar um dispositivo de expansão e equipamento rooftop. Hoje trabalho no mercado offshore. Que legal, porque o equipamento rooftop, para quem não sabe, o evaporador, você não vê o dispositivo de expansão, porque por dentro da tubulação são pequenos capilares dentro do evaporador, da carrier. São pequenos capilares, aí você procura o dispositivo de expansão e não acha. E aí eu queria dar o crédito ao Rafael, que deu aula com a gente no Serai,
que ele que cerrou o evaporador para ver que o dispositivo de expansão estava dentro do tubo. E aí eu vivenciei isso e dividi com o amigo. Isaac, depois se puder me chama no Instagram, porque como você trabalha com offshore, eu tenho hoje uma dúvida sobre offshore e de repente você pode me ajudar. Beleza? Mestre, eu que queria agradecer a sua contribuição. Obrigado a você, obrigado a Clima Rio por estar me amparando aí. E eu queria fazer uma última pergunta de hoje, né? Para o cara que está vendo a gente, que nunca pendurou um VRF na vida dele, que não tem noção do que é, mas que bate essa oportunidade de VRF para ele. O que ele faz com essa oportunidade não tendo colocado o VRF na vida dele? Ele pode ir até o Crispim e fazer algo? O que ele faz? Ele passa a bola para quem sabe? O que se faz aí? A gente já pegou algumas empresas que não tinham ainda instalado VRF, mas elas já tinham instalado split, elas já tinham as ferramentas adequadas, então sabia fazer uma solda com nitrogênio passante, sabia da necessidade de ter as ferramentas. A gente dá o suporte, explica como que funciona, faz o fluxograma para permitir que ele compre a tubulação e monte a tubulação nas bitolas corretas e adequadas. E também costumamos dar o suporte na hora da partida. Tá? Então é o seguinte, na parte referente à mão de obra da execução, não tem grandes diferenças. Os cuidados deveriam ser tomados. Eu falo o seguinte, os cuidados que devem ser tomados numa instalação de VRF não são diferentes dos cuidados que devem ser tomados numa instalação de split. Só que o VRF não leva desaforo para casa. Então, o split ainda aguenta um pouco de desaforo, porque você faz 4, 6 soldas numa instalação de um split, enquanto no VRF você vai fazer 50, 60, 100 soldas. Então, aquele problema vai se multiplicar, tá? Mas tendo o seu capricho. E aquele negócio, pô, com humildade, você consegue tudo. Você chega no fabricante, pô, me ajuda. Chega lá no distribuidor, pô, Maurício, no vendedor lá da Clima Rio, pô, cara, me ajuda aqui, dá esse suporte aqui que eu preciso fazer esse cálculo da tubulação aqui, como é que a gente faz, entendeu? Então, as pessoas vão ajudar. Tá? Ninguém pode vender o VRF para alguém, um equipamento desse preço e simplesmente dar as costas e fala, te vira. Isso é verdade. Não é um equipamento para ligar na tomada. Então, é inerente aquele que o distribuidor ele está trazendo uma responsabilidade para ele quando ele comercializa um equipamento desse valor, um sistema desse valor, ele tem uma obrigação de dar um suporte aí ao instalador. Esse trabalho via revenda eu acho bacana, acho muito legal esse trabalho que inclusive você faz, mas eu acho ainda que o fabricante deveria ter alguém que tem a sensibilidade que o Crispim tem, por exemplo, porque não tem isso em todo lugar, tá, Crispim? O que tu faz não tem em todo lugar. Então isso fica muito só com viés comercial. Porque é o seguinte, o suporte ele vem de maneira agradável na venda. Eu já presenciei isso. E isso eu trago de maneira totalmente construtiva para os fabricantes que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. E se vão nos assistir. Mas eu acho que deveria ter alguém com a sensibilidade de pós-venda. Na venda, o cara pega na tua mão, te abraça, vai contigo. 6 meses depois, deu um BO, meu patrão, eu quero que você se vire aí, minha nobreza. Então, eu acho que ainda deveria ter mais Crispins com mais sensibilidade no pós. Eu sei que as metas são insanas, eu sei que o mercado capitalista é o que manda, eu sei disso tudo. Só que é o seguinte, eu sei também que o fabricante precisa do instalador. E o instalador precisa de suporte. E se esse suporte não vier, isso eu estou falando de maneira global, LG, Carre, Daikin, Samsung, Midea, tudo, Hitachi. Eu acho que os fabricantes deveriam pegar uma pessoa e falar assim, você só vai dar suporte de pós de maneira íntegra para esse cara. Pô, mas já tem, mas às vezes o cara não tem a sensibilidade. Então acho que deveria ter alguém sensível para entender a dor do pendurador no campo. Eu acho que isso também aumentaria o número de vendas. Eu acho que a sensibilidade aumenta indiretamente o número de vendas. Então, esse é o recado que eu queria dar. Que tomara que os fabricantes tenham mais essa sensibilidade aí. Beleza?
Valeu, irmão. Mestre, eu que agradeço agora a tua presença, a tua disponibilidade. Eu sei que sua vida é uma loucura durante a semana. Eu sei que o Gilson bota uma montanha de metas insanas para você, de problemas. Crispim resolve tudo, velho. Todas as lojas eu falo, cara, como é que o Crispim vive? Mas, assim, faz um trabalho magnífico. Eu sou muito fã da operação que você faz lá, bem legal mesmo. E o suporte. Então, obrigado aí mais uma vez por tirar o teu precioso tempo, que eu sei que é precioso, para poder dividir a tua experiência com a gente aqui no café. E seja sempre bem-vindo. E você aí na tua cidade, onde tem Clima Rio, peça o gerente aí para poder solicitar a ida do Crispim para poder falar de VRF. Acredito que ele vai passar em todas. Mas, assim, tem um trabalho bacana para fomentar essa tecnologia aí. Obrigado, mestre. Um domingo abençoado para você. Muito obrigado mesmo. Muito Valeu, feliz rapaziada. Valeu, Joabi. Forte abraço. Um abraço. Tchau. É isso, galera. Obrigado a todos vocês. Amanhã quem tá no Fala Refrigerista? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Fala Refrigerista amanhã. Aqui, ó. Amanhã no Fala Refrigerista, professor Alexandre Delgado, tirando as dúvidas dos equipamentos inverter. Alexandre Delgado é fera, me ajudou uma vez num cassete da Carrier. Muito bom. Hoje tem Rádio Clima à noite. Fala Refrigerista. Quinta-feira, galera, vou estar em Campos, na Clima Rio de Campos, beleza? Dando um treinamento sobre tecnologia inverter. Espero todos vocês lá. Então é isso. Obrigado a todos vocês. Anderson Barão, obrigado. Pedro Novelino, obrigado. Barris de Fá, um beijo, Barris. Valdemir Matias, Silveira em Vídeo, Alex, Jonathan Hart, meu irmãozão lá de São Bento. Mas quem tá aí, deixa eu ver. Cooperar Climatização. Senhores, um beijo. Vou aproveitar o domingo. Benzito tá aqui, Evinha tá aqui. Aproveitar minha família. Obrigado, César Aparecido. Pedro Leonel, um abraço, Pedrão. Marcelo Coyote, obrigado pela presença. Thiago Reed, se recupera aí, Thiagão, dessa ressaca aí. Israel, Dona Helena. Senhores, um domingo abençoado para vocês, uma semana abençoada. Vamos para cima, que a vida é agora e dinheiro é papel. Newton Carlos, um beijo, meu patrão. Homem que adiou a lua de mel por minha causa. Esse é fera. Valeu!